Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre os paleolíticos. Então estamos falando aí de um recorte imenso da história, mas que nós sabemos poucas coisas, né? Alguns pequenos vestígios ficaram pra gente que a gente pôde tentar remontar um grande quebra-cabeça, né? Então a gente vai falar de 2,7 milhões de anos, aproximadamente 10 mil anos atrás. Então, processo gigantesco, mas que através das pesquisas arqueológicas, dos achados, das ferramentas, ossadas, etc., que os fósseis que fomos encontrando, a gente conseguiu montar algum quebra-cabeça. Lembrando que isso é uma teoria. Então, isso que eu vou colocar aqui para vocês sobre o Paleolítico, que é evidente, é o que mais cai nas provas de vestibulares, Enem, na própria escola de vocês, e é o que vai ter no livro de história de vocês, mas isso a qualquer momento pode mudar, né? Qualquer achado arqueológico que podemos ter ao longo dos anos pode mudar tudo isso, né? Enfim, existem várias teorias também sobre essa ideia, né? Inclusive, uma das que mais se coloca na escola é a diferença entre o criacionismo e o evolucionismo, né? Que muitas religiões defendem essa ideia do criacionismo, que os seres humanos, a natureza, os animais, todos foram criados por uma entidade divina, um Deus, enfim. E existe essa teoria evolucionista que é o que nós baseamos, né, a ciência, a história como um todo, hoje em dia. Então, primeiro ponto, os paleolíticos, como o nome mesmo fala, que é a idade da pedra lascada, era uma época bem diferente do que nós vivemos hoje, com certeza, muito diferente, é o que a gente vai abordar aqui e tentar debater. Eles foram divididos meio que em dois grupos, Homo habilis e Homo erectus, né, que foi o início disso tudo, e mais próximo da gente os Homo sapiens sapiens, né, nós, hoje em dia, né, já seria uma configuração física muito parecida com a nossa. Além de uma observação que seriam os neandertalenses, né, que surgiram, os neandertais, que surgiram ali na Europa, que tinha uma inteligência bastante avançada, produção de ferramentas, etc., mas que sumiram aproximadamente uns 100 mil anos atrás. E esse sumiço deles, existe até várias teorias de que ou eles foram misturados com esses Homo sapiens sapiens, ou foram dominados por esses Homo sapiens sapiens e destruídos, enfim. E aí, a ideia da gente falar um pouco desse paleolítico é traçar as características gerais desse momento, né? Primeiro ponto, imaginar que é um período onde o que importa mais é a subsistência, é a sobrevivência. Hoje, no nosso mundo, o que importa é ter um iPhone, é ter a bolsa X, é ter o carro Y, é ter tanto de dinheiro. E nessa época não tinha isso, essa época era sobrevivência. Imagina um ser humano que tem uma média de vida de 20 a 30 anos. Com 20 anos você já é ancião nessa época. Então, qualquer coisa você poderia morrer, um corte no pé, um dente inflamado, você morreria facilmente. Então a busca aí é de sobreviver, a qualquer preço mesmo, qualquer custo, através de batalhas contra os grupos, aí dos principais formas de subsistência que existiam na época era a caça, a pesca e a coleta. Lembrando, não conheciam a agricultura, não conheciam a criação de animais, a pecuária, né? Não tinham essas tecnologias. Lembrando que a agricultura e pecuária é uma tecnologia, você precisa saber selecionar a semente, você precisa saber como plantar, qual solo é o melhor, a época certa de colher, não é simplesmente jogar a semente lá e vai nascer a vegetação, não é nesse sentido. Então, eles viviam disso, era a caça, né? A busca de animais para se alimentar, né? Tem a questão pequenos animais, os grandes animais também que eles caçavam, provavelmente um mamute, né, um animal que tinha uma fonte muito grande de alimento. Tinha também a pesca, né, nos rios, oceanos, etc., nos mares, né, o processo da pesca e da coleta, que era simplesmente você colher os frutos, os legumes, as raízes que existem na região onde eles habitam, né. Lembrando que essa região onde eles habitam não é uma cidade, uma aldeia, não existia isso também. Eles eram nômades, então eles não tinham um lugar fixo, não eram sedentários. Isso é até uma coisa interessante que alguns alunos meus perguntam sobre os animais. Se eles não tinham
vocês não criavam animais, mas os animais, cachorro, gato, né? Esses animais domésticos, né? Lembrando que nessa época o homem não era doméstico, portanto não tinham animais domésticos, né? Essa questão dos animais domésticos vieram com a Revolução Neolítica, que é o que a gente vai estudar mais para frente. Mas acredita-se que talvez um dos primeiros animais que o homem domesticou foi o cachorro, e que ajudava na caça, que ajudava na proteção do grupo, mas isso bem recente, cerca de 10 mil anos atrás, né? Bem no processo dessa Revolução Neolítica mesmo. Então esse nomadismo era uma forma de vida onde eles migravam de regiões entre várias regiões, principalmente na busca desses alimentos, de água para sobrevivência, de se proteger de alguns animais. Então eles faziam esse processo de migração. Só que um detalhe curioso que eu estudei sobre essa parte do nomadismo que eu achei interessante é que não era uma migração ao léu, vamos sair andando por aí, não. Era uma migração meio que lógica, né? Digamos, tal época aqui no nosso Ceará, tal época era a época do caju, aí eles iam para aquela região que estava dando caju. Tal época era a época das cheias dos rios, então vamos para aquele rio que está cheio, com peixe. Tinha uma lógica nesse nomadismo, né? Mas de fato não eram sedentários, não tinham casas, não tinham vilas, eram de fato grupos pequenos, clãs, 20, 30 pessoas que ficavam vagando por uma região atrás de alimentos e dessa sobrevivência. Nesse período também já temos o processo de desenvolvimento de ferramentas. Isso é até legal porque é um dos elementos que se analisa para saber se é um grupo humano ou não, né? É a questão do ferramental, se ele já tem esse desenvolvimento. Além de outros como o calcanhar, o joelho, a bacia, a caixa craniana, né? São várias coisas que se analisa para saber se aquela ossada é humana ou não quando se encontra, né? E os objetos, as ferramentas também é outro ponto muito importante, né? A adoração, se tem estatuetas, tem ornamentos no corpo, são vários elementos que se analisam. Então esses objetos geralmente eram de pedras lascadas, onde eles batiam uma na outra para poder fazer esses objetos, ou de ossadas de animais com dentes também de alguns animais, né? Tinha os dentes afiados, grandes, que permitia fazer até mesmo algum tipo de armamento, anzol, né? Esses bandos, esses grupos, ou clãs, né, como a gente podia chamar, essas famílias que viviam nesse nomadismo, atrás de alimentos, eles tinham uma divisão de tarefas, assim, entre as mulheres, os homens, né, e de espaço também. Os homens e as mulheres já tinham uma certa divisão lá dentro do grupo. E geralmente buscavam abrigo para sobreviver da chuva, do frio, dos animais ferozes. Daí esse famoso apelido dos homens da caverna. Por quê? Porque de fato encontramos muitos vestígios em cavernas, né? Onde nessas cavernas foram encontradas ferramentas, as pinturas rupestres nas paredes das cavernas. Então era um local que provavelmente eles se protegiam em algumas regiões, em momentos mais frios, né? Ou até mesmo por conta da chuva, enfim. Como também acredita-se que eles faziam alguns tipos de barracas, né, de cabanas, com couro de animais, madeiras, mas óbvio que temporário também. Da mesma forma que eles usavam esses couros para fazer essas cabanas, eles também usariam para fabricar suas roupas. Então as vestes nesse momento eram vestes bem simples, rudimentares, e que eles utilizavam essas peles de animais, né? Outro ponto que aí talvez seja o mais revolucionário dessa época é o fogo. O homem descobriu o fogo. Erro. Como é que o homem descobre algo que já existe? Já existia. O que aconteceu foi o domínio do fogo. Foi a possibilidade de tanto produzi-lo como armazená-lo, mantê-lo. Acredita-se que provavelmente eles tiveram contato com esse fogo ou com os próprios desastres naturais, né? Os incêndios que acontecem nas florestas, com as ações dos raios, né? Que caíam às vezes nas árvores e iniciavam esse fogo. E com isso eles começaram a desenvolver essa técnica de produção do fogo, que do que nós sabemos mais certo é que ou seria
com a madeirinha, friccionando em outra madeira, ou e ateando fogo em folhas secas, ou lascando uma pedra na outra também, gerando a faísca. E com isso eles passaram a dominar o fogo. Aí vem um ponto muito importante. Por quê? Primeiro, o fogo permitiu o cozimento dos alimentos. Melhorava o sabor, a própria mastigação, né? Porque imagina você comer uma carne crua de um animal que você acabou de abater e agora cozinhar essa carne, né? Proteção de animais ferozes, então o fogo servia como uma forma de se proteger também de ataques desses animais mais ferozes. Se aquecerem no frio, óbvio, né? Um grande serventia que o fogo vai ter nessa época. Só que tem 2 pontos aqui bem legais, eu diria 3 pontos bem legais nesse processo, que foi a questão da sociabilidade, desenvolvimento da linguagem humana mesmo. Por quê? Porque acredita-se que esse fogo, inclusive nos achados arqueológicos, se encontrou muito esse processo. Nesse fogo, você tinha a reunião dos seres humanos, nesse fogo, nesses paleolíticos. E a partir daí começou a se desenvolver essa interação e essa linguagem, de certa forma mais familiar, mais próxima, nesse círculo. Então isso é um ponto importante. Segundo, outro ponto importante, o aspecto religioso. Porque a gente sabe que essas antigas tradições, essas antigas civilizações tinham como base essa ideia do fogo. Então, óbvio que tem um aspecto simbólico, muitas tradições colocam a ideia do fogo como a mente humana, consciência, sabedoria, iluminação, mas sabemos que provavelmente nesses grupos paleolíticos tinha uma questão religiosa de veneração mesmo desse fenômeno, né? E terceiro, que é um dos também muito importante, questão do poder. Por quê? Porque o que verificamos é que muitos grupos que detinham esse fogo tinham poder. E esse poder de atuar sobre outros grupos, de serem mais fortes que os outros grupos por terem o desenvolvimento e a posse do fogo. Também é outro ponto muito importante. Certo? Gente, e as pinturas rupestres? Outro ponto importante. As pinturas rupestres nós encontramos inclusive aqui bastante na Serra da Capivara, vários lugares aqui do nosso país nós encontramos esses resquícios, né? Que eram geralmente feitos com uma mistura de vegetais, com sangue animal, e eles gravavam nessas paredes dessas cavernas, enfim, muito de suas aspirações, muito do cotidiano deles, representam muitas vezes a caça, representam até mesmo questões divinas, isso é outro ponto importante que a gente já falou algumas vezes aqui nessa mesma aula, essa questão religiosa, porque isso é um dos elementos que define a questão humana, né? Então, como é que a gente sabe se esse grupo que a gente encontrou nessa região é humano, ou sei lá, outra espécie qualquer? Um dos elementos é essa questão religiosa, que se atribui bastante. Então, essas pinturas rupestres falavam do sagrado, falavam do cotidiano, falavam de diversos elementos, e uma enorme fonte de pesquisa para nós hoje, para a gente tentar entender um pouco mais sobre esse povo nessa época. Ferramentas. Quais ferramentas eles usavam? Gente, todo tipo de ferramenta. Imagina você numa floresta tendo que desenvolver ferramentas para sobreviver, que era a tônica deles, era a subsistência, era sobreviver de fato. O que você utilizaria para isso, né? Então, madeira, lanças, o início do arco e flecha também, ó. Professor, como é que eles fazem aquela cordinha com cipós, com folhas, iam usando da natureza para fazer suas ferramentas. Mas isso é uma ação extremamente humana. A possibilidade de pegar nossa ferramenta individual, que é o corpo, e desenvolver ferramentas pós-corpo. Então, machados com a ponta de pedra, lanças com a ponta de pedra também, anzóis para pesca feito de ossos, arpões para pesca também feito de ossos, diversos tipos de ferramentas foram desenvolvidos nessa época, e nós encontramos muitos e muitos vestígios disso, né? Então é essa mentalidade, é sobrevivência, é você viver no meio de uma selva, de uma mata, e ter que sobreviver com o que aquilo lhe dispõe. E por fim a questão religiosa, né, que é um dos elementos que a gente até colocou, que define muito esses grupos humanos.
Questões religiosas. Primeiro, diferenciação de vida e morte. Isso é um ponto muito importante, porque eles viam a vida de uma forma e a morte de outra. Os processos da morte já começaram a ser notados, ritualizados, definidos de alguma forma mais religiosa. Então, notamos que algumas ossadas têm adornos deles, tem uma forma específica de se enterrar esses seres humanos. Então você chega na região, todos estão enterrados na mesma posição. Pequenos templos também que eles começam a construir, também é outro ponto religioso. E encontra-se antigos templos com pedras, rochas que eles faziam com esse intuito de sacralizar a vida, né? E um dos pontos principais era o culto à deusa mãe, né? A imagem da mulher como que vai gerir a vida, que vai amamentar, que de certa forma é que mantém essa vida nela, e dela vem uma nova vida. Nesses primeiros povos acabaram por sacralizar isso, e as primeiras manifestações divinas de fato foram femininas. Então